Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as operações para criar um nó, para inicializar uma lista, para obter o número de elementos de uma lista e para obter o nó de um determinado elemento procurado em uma lista. Tá? E tudo isso, né, em listas circulares simplesmente encadeadas. Então, a primeira operação que a gente vai ver é como criar um nó, né, para uma lista circular simplesmente encadeada. Então, a ideia, né, de criação de um nó é análoga ao que a gente viu lá nas listas simplesmente encadeadas, que é alocar na memória uma estrutura que representa o nó daquela lista. Então, a ideia é simplesmente, né, a implementação é alocar na memória um espaço para um nó e atribuir a esse nó o elemento desejado, né, ao campo elemento, e aí atribuir o valor nulo para o campo próximo. Então, aloco o nó na memória, bota lá no campo elemento o elemento que eu quero inserir e bota nulo no campo próximo desse nó. Então essa é a ideia de criação de um nó. Vamos ver agora como que fica a implementação, entender, né, e ver como fica a implementação computacional dessa operação. Bom pessoal, vamos agora definir a operação para criar um novo nó em memória. Tá? Então, para isso, a gente vai definir uma função que retorna aí um ponteiro para esse nó que vai ser criado por essa função. E eu vou chamar de lista criar nó. E aqui a gente recebe o elemento. Esse é o elemento que vai ser colocado no campo elemento do nó, ou seja, o dado que vai estar naquele nó novo que está sendo criado. E aí, né, o primeiro passo é nós alocarmos um novo nó na memória. Então a gente cria aqui um ponteiro chamado nó e pede para que seja alocado, usamos uma alloc para alocar, né, um espaço para um nó encadeado. Uma vez que a gente fez isso, a gente já tem um nó alocado em memória, né, já temos o espaço em memória. Agora nós vamos colocar o dado, né, o elemento que foi passado aqui no parâmetro, dentro do nosso nó. Né, vai ser esse elemento que vai estar ali dentro. Então, campo elemento, né, do nosso novo nó é igual ao elemento que foi passado aqui. E aí nós já temos, né, o elemento inserido no nosso novo nó. E agora nós colocamos aí o campo próximo desse novo nó, apontando para null, né, para nulo. Por quê? O nó é novo ainda, a gente não sabe onde que ele vai entrar na lista, enfim, não sabe quem vai ser o próximo nó, qual a finalidade desse nó que está criando. O objetivo dessa função é só criar o nó e retornar. Então, as outras operações é que vão cuidar aí de fazer o encadeamento, de realizar essas outras operações para inserir esse nó na lista, por assim dizer. Então, nosso objetivo aqui é criar um nó. Como a gente não sabe ainda quem vai ser o próximo nó, tal, então esse campo fica nulo. E, finalmente, nós retornamos a referência, né, o ponteiro desse novo nó que a gente criou, para que a operação que chamar aí o nosso lista criar nó utilize e trabalhe com esse novo nó. Ok, pessoal, vamos fazer um teste rápido aqui, para ver se está tudo certo. Não tem nenhum erro de sintaxe. Beleza, executou direitinho. E agora, galera, vamos ver aí graficamente, né, como que fica o nosso nó recém-criado. Vocês podem estar olhando aí, ó. Nesse caso, a gente colocou, né, passou aqui no elemento o 12, tá? A gente quis inserir o número 12 aqui no nosso novo nó. Tá? E aí,
né, esse nó foi alocado em memória, o 12 foi inserido nesse primeiro quadradinho, que é o campo elemento. Tá? Então, esse primeiro quadradinho aí é o campo elemento. E o segundo quadradinho é o campo próximo. Tá? Então, se vocês repararem, no segundo quadradinho aí, a gente tem o símbolo que indica nulo, né? Indica que ele está apontando para uma posição nula. Ou seja, o nó está criado e está já com essas informações setadas nele. Então, a gente retorna uma referência para esse nó. Beleza, pessoal? Então, isso que essa operação faz. Insere, cria o nó na memória, né, que é essa estrutura aí, depois insere o elemento, no nosso exemplo 12, e depois coloca o campo próximo apontando para nulo. E o nó está criado. E se vocês repararem, né, essa operação também ela é igual à operação de criar um nó na lista simplesmente encadeada, né, que não é circular. Porque trata-se da mesma operação, aqui a gente não tem mudança nenhuma. A partir das próximas operações a gente vai começar a perceber essas mudanças. Ok, galera? Então essa é a nossa operação para criar um nó. A próxima operação que a gente vai ver é a operação para inicializar uma lista circular simplesmente encadeada. Então, essa operação ela tem o intuito de criar um nó inicial para a lista. Tá? Então, na hora de implementar, simplesmente a gente vai criar um nó de valor irrelevante, tá? Como a gente já viu lá nas listas simplesmente encadeadas. A gente vai criar um nó com um valor que não vai ser relevante para a lista, só para que esse nó demarque o início dessa lista. Tá? Então, essa é que é a ideia. E a gente faz o ponteiro, né, próximo, né, de referência próxima desse nó apontar para ele mesmo. Porque agora a gente está falando de uma lista circular. Tá? Então, o próximo não vai apontar para nulo, ele vai apontar para ele mesmo. Então, a gente tem que fazer o campo próximo apontar para o próprio nó, porque nesse primeiro caso, esse nó é o primeiro e é o último. Então, tem que ter aí essa conexão. Então, o próximo elemento desse nó, na verdade, é ele mesmo, porque a nossa lista ainda não tem elementos. Tá? Então, essa é a ideia de inicialização de uma lista circular simplesmente cadeada. Vamos entender, né, e ver como implementar computacionalmente essa operação. Bom, pessoal, vamos então agora definir a nossa operação para inicializar uma lista circular simplesmente cadeada. Então, vamos definir um procedimento aqui chamado lista inicializar. E a gente recebe aqui uma referência para uma lista. Aqui a gente tem que receber, né, ter a passagem por referência, porque o que é a lista? A lista nada mais é do que um ponteiro que vai referenciar o primeiro nó, vai apontar para o primeiro nó da nossa estrutura. E a gente vai receber esse ponteiro de fora da função e a gente quer modificar o valor dele, a referência dele. Então, se a gente quer modificar o valor de algo que está do lado de fora da minha função, a gente precisa receber esse elemento por referência para a gente poder alterar. Se eu não recebesse por referência, eu ia só ter uma cópia de valor e não conseguiria alterar, né, do lado de fora para onde, né, essa lista estaria apontando. Então, como eu preciso alterar, eu preciso receber por referência. Eu vou criar agora uma variável nó encadeado, tá? Só para demarcar aí o nó inicial da nossa lista. E aí, eu vou agora fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e fazer que a minha lista ela aponte, tá? Conteúdo da minha lista, ele aponte agora para um novo nó. Então, vou usar a minha função que eu criei, lista criar nó, e vou botar aqui um elemento qualquer, vou botar 0, mas pode ser qualquer elemento, porque esse elemento é irrelevante. Esse nó que eu acabei de criar aqui, ele serve apenas para demarcar o início da minha lista. Ele não tem um elemento válido ali, ele é só um nó cego para marcar o elemento inicial da onde começa a minha lista.
Então essa é que é a ideia, né? Por isso que não importa o elemento que eu botar aqui, as nossas operações elas não vão levar em consideração, tá? A gente vai programar de forma a não levar em consideração esse primeiro nó. Beleza, pessoal? E agora a gente já tem, né, a nossa lista apontando para o primeiro nó, ela está representada. Só que agora a gente está falando de uma lista circular. Então, como é uma lista encadeada circular, o campo próximo, né, quando a gente cria um nó, a gente sabe que o campo próximo dele vem nulo. Só que na lista circular, ela não tem fim, né, por assim dizer. Então, o campo próximo não pode ser nulo. O campo próximo tem que dar a volta e apontar para o primeiro elemento. Então, nesse caso, a gente só tem um elemento, que é esse nó cego. A gente acabou de inicializar a lista, criá-la, por assim dizer. E aí, nesse caso, eu tenho que fazer com que o campo próximo desse nó inicial aponte para ele mesmo, para manter a circularidade. Então, o campo próximo dele tem que apontar para ele mesmo, que aí se eu tentar avançar, estou no primeiro nó, tentei avançar, eu vou chegar nele de novo, tentei avançar, eu vou chegar nele de novo. Então, por isso é circular. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou pegar a minha variável nó e vou apontar, né, o meu ponteiro nó para o mesmo lugar que lista está apontando, ou seja, para o nó inicial, nó cego. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o campo próximo desse nó inicial apontar para ele mesmo. Então, o campo próximo da estrutura apontada por nó é igual a ele mesmo, ou seja, o próximo é ele e assim a gente mantém a coisa circular. Vamos rodar aqui agora um testezinho rápido, só para ver se não tem erro de sintaxe. Beleza, rodou direitinho. Então, para a gente entender melhor, né, vamos ver como que fica aí a nossa estrutura, o nosso nó graficamente depois de criado. Então, vocês estão olhando aí, ó, depois dessa função executada, a gente tem, né, o nosso L, aí, o nosso ponteiro de lista, ele está apontando para o nó inicial. Então, reparem que esse nó inicial eu deixei até o primeiro campo, que é o campo do elemento, eu deixei ele cinza ali, porque o elemento que está ali não interessa, ele não é considerado, tá? Ele vai ser sempre desconsiderado. Então, como ele é irrelevante, não importa, eu não preciso representá-lo. Então, esse é o nó inicial. Agora, reparem que o campo próximo desse nó inicial ele já não é nulo. Ó. Ele aponta para ele mesmo. Então, por isso é uma lista circular, né? Se eu sair e for para o próximo dele, eu vou chegar nele de novo. E assim sucessivamente. Então, a nossa lista ela não tem fim. Essa é que é a ideia. Eu não chego no nulo, igual que acontecia na lista simplesmente encadeada. Ok, pessoal? Então, a operação é essa. A gente aloca o nó na memória, faz a nossa lista, né? O nosso indicador da lista, o ponteiro, apontar para esse novo nó. Coloca lá, a gente coloca um valor qualquer dentro desse nó e faz o campo próximo dele apontar para ele mesmo. E assim a nossa lista está inicializada, pronta para receber novos nós, pronta para ser trabalhada. A operação que a gente vai estudar agora é a operação para obter, né, contar o número de elementos de uma lista. Então a ideia é ele citar quantos elementos a lista tem. A implementação dessa operação consiste em a gente efetuar um loop, né, com um ponteiro iterador e vamos percorrer cada um dos nós da nossa lista e para cada nó a gente incrementa um contador de elementos. Tá? Então a gente vai partir lá do início e vamos até o nó que tem o seu campo próximo apontando para o início, né, que é circular. Que aí a gente sabe que esse é virtualmente o último nó, por assim dizer, uma vez que conceitualmente numa lista circular não tem início e fim, mas na prática a gente tem aí essas marcações para poder trabalhar na estrutura, não ficar infinitamente rodando. Então a ideia é essa, vou percorrer cada nó, para cada nó que eu achar, eu vou incrementar um contador. Cheguei no último nó,
que é o nó cujo campo próximo aponta para o primeiro elemento, eu encerro a minha contagem. Então vamos entender e ver como que a gente implementa computacionalmente essa operação. Bom, pessoal, vamos definir agora a operação para contabilizar o número de elementos de uma lista. Vamos então criar aqui uma função que retorna um inteiro, que é número de elementos, então um número inteiro. Eu vou chamar de lista número de elementos. A gente vai receber a lista, né, que a gente quer contabilizar os elementos. Então a gente recebe por parâmetro a lista. E eu vou criar agora na minha função uma variável para acumular, né, o número de elementos que essa lista vai ter. Eu vou começar valendo 0 e vou incrementar para cada elemento que eu achar. Agora eu vou criar um nó iterador, tá? Um ponteiro iterador para nós, né, para eu poder percorrer cada um dos nós da minha lista, e vou fazer esse ponteiro apontar para o mesmo lugar que a lista está apontando, ou seja, o nó inicial, aquele nó cego. Então o meu nó vai começar apontando para este nó inicial. E a partir daí eu vou fazer um loop. Enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente de lista, ou seja, quem é lista é uma referência para o nó inicial, aquele nó cego. E a gente sabe que numa lista circular, quando a gente chega ao último elemento, por assim dizer, o próximo desse último elemento ele volta a apontar para o primeiro, que é esse nó inicial. Então, caso eu vou percorrendo e quando eu achar um nó que o campo próximo dele aponte para o nó inicial, eu vou parar o meu loop, porque ali eu sei que eu já percorri todos os elementos. Eu já estou no último elemento, por assim dizer. Ok, pessoal? Então essa é a ideia dessa condição. Então, aqui dentro desse loop, se passou nesse loop, quer dizer que eu achei um elemento. Tá? Então o que eu faço? NE++, incremento o meu número de elementos. E avanço o meu nó, ou seja, meu nó agora vai passar a apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta. Então essa é que é a ideia. Então eu vou para o nó seguinte, vou até chegar no nó onde o campo próximo dele seja igual ao nó inicial. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia. Se a lista estiver vazia, se ela tiver um nó só, ele nem entra nesse loop. Por quê? Porque quando a gente inicializou, a gente viu isso. O campo próximo desse nó cego já aponta para ele mesmo. Então a gente nem entra nesse loop. Ok, galera? E aí, fazendo isso, a gente vai contabilizando todos os elementos. Vamos contabilizar cada elemento e quando o loop terminar, todos os elementos já vão estar contados, ou seja, a cada nó que eu visitar, eu vou incrementando o meu NE, e aí, depois disso, eu pego e retorno o número de elementos que eu contabilizei. Ok, galera? Vamos fazer um teste rápido aqui, para ver se eu não tive nenhum erro de sintaxe. Ok, tudo certinho. Beleza. E agora, para a gente entender melhor, vamos olhar graficamente como fica essa operação. Vocês estão vendo aí, a gente tem uma lista aí com 2 elementos, tá? Um nó cego ali mais 2 elementos válidos. E a ideia é que a gente vai começar o nosso ponteiro nó apontando para o nó inicial. Tá? Então esse nó cego aí. E aí, isso a gente faz nessa segunda linha da nossa função, e aí a gente entra no laço e pergunta: o campo próximo da estrutura apontada por nó, ou seja, nesse caso o nó inicial, é diferente da estrutura apontada por lista, por L? Reparem que o meu nó inicial ele não aponta para o mesmo lugar
que L está apontando? O campo próximo dele está apontando para a estrutura onde está o 19. Então é diferente, né? Só seria igual se o campo próximo apontasse para ele mesmo, né? Que é aquela situação inicial da nossa lista. Como não é o caso, o que eu faço? Eu incremento meu contador de elementos, e aí eu passo a ter 1 no meu contador de elementos. Depois eu pego e faço o seguinte, uma vez que eu incrementei, eu faço agora nó apontar para a mesma estrutura que o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta. Ou seja, o nó está apontando para o nó inicial, o nó cego ali. O campo próximo da estrutura, né, do nó cego está apontando para a estrutura que tem o 19. Então, se o nó vai apontar para o mesmo lugar, o nó passa a apontar para onde o 19 está. Então, eu avancei o meu nó para o elemento seguinte. E aí eu pergunto novamente. Eu faço novamente a pergunta. O campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente da estrutura apontada por L pela lista? É. Reparem que o campo próximo ali da estrutura apontada por nó, que é a estrutura que tem o 19, ele está apontando para a estrutura que tem o 21, e não para o mesmo lugar que lista aponta, que é o nó cego. Então, nesse caso, eu entro, né, na nova rodada do loop, incremento meu contador, agora eu tenho dois elementos, e faço meu nó apontar agora para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta. Ou seja, o campo próximo, né, do 19, aí, onde está o elemento 19. Então, eu vou passar, né, o meu nó para a estrutura que tem o 21. Então, o meu nó passa a apontar para a estrutura que tem o 21. E eu repito a checagem. O campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente da estrutura apontada pela lista? Não, agora é igual. Reparem que o campo próximo da estrutura onde o nó está apontando, que é onde tem o 21, ele aponta lá para o nó inicial, que é o mesmo nó que o L está apontando. Então agora ele já não é mais diferente, ele é igual. E como ele é igual, significa que eu cheguei ao final da minha lista. E aí eu já não vou contabilizar mais, eu encerro a minha contagem, saio desse loop e retorno o número de elementos. Aí assim a minha operação está finalizada, eu concluí que eu tenho 2 elementos, né, o 19 e o 21. Beleza, pessoal? Então essa é a operação para contabilizar o número de elementos de uma lista circular simplesmente encadeada. E a última operação que a gente vai estudar nessa aula é a operação para obter o nó de um determinado elemento que a gente está procurando na lista. Então, essa operação ela tem o intuito, né, de pegar a referência do nó, né, de um elemento, caso exista, né, caso esse elemento exista. Então, a gente vai procurar esse elemento. Se ele existir, a gente retorna a referência do nó que ele está. Essa é a ideia. A implementação, né, consiste em fazer um loop, tá, com um ponteiro iterador e visitar cada nó da lista até encontrar, né, verificando cada vez que a gente for rodando cada rodada, a gente pergunta, qual o elemento desse nó? O elemento é igual ao elemento que eu estou procurando? Se for, eu retorno a referência daquele nó. Se não for, continuo avançando até chegar ao último elemento da nossa lista, que é aquele que aponta para o primeiro elemento, que o campo próximo aponta para o primeiro elemento. Se a gente chegou até o último e não achou o elemento, ele não está em nenhum dos nós, quer dizer que o elemento não está presente nessa lista. E a gente informa que ele não está presente. Então vamos entender melhor essa operação e ver como que a gente implementa ela computacionalmente. Bom, galera, vamos agora definir a operação para obter a referência, né, do nó de um determinado elemento que eu estou procurando na minha lista. Então, para isso, a gente vai criar uma função que retorna, né, um ponteiro para o nó encadeado do elemento que eu estou procurando. Eu vou chamar de lista obter nó do elemento.
eu tenho que receber o elemento procurado e receber também a lista na qual vou estar procurando esse elemento. E aí, eu vou agora criar um ponteiro iterador, tá? Um nó, e vou começar ele, né, no mesmo lugar, vou apontar ele para o mesmo lugar que lista está apontando, ou seja, para o nó inicial, aquele nó cego. E aí, o que eu vou fazer? Vou rodar um loop, enquanto há um loop para procurar o elemento. Enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente da estrutura apontada por lista, ou seja, diferente do nó inicial, porque a lista é circular, então só quando eu chegar no último nó que o campo próximo, né, desse último nó vai apontar para o início de novo, para fazer a volta. Então, enquanto eu não chegar no último nó, eu vou fazer o procedimento de busca. Aqui, galera, é o seguinte, como a gente começou, tá, e a gente precisa começar nesse caso, por conta da lista ser circular, a gente começou no nó cego, esse nó não tem um elemento válido, então não tem o que a gente procurar nele. Só que a gente precisa começar, né, desse nó, porque senão a gente não consegue, né, uma condição legal para o nosso while aqui para a gente percorrer toda a lista. Então, o que acontece? Uma vez que eu sei que tem um elemento, né, ou seja, se não tivesse o campo próximo do nó cego, seria ele mesmo, ele nem entraria nesse loop aqui. Mas eu sei que tem um nó depois. Então, eu não posso verificar se no nó cego tem um elemento que eu estou procurando, porque ele é um nó inválido, ele é um nó inicial. Então, o primeiro passo é avançar o nó. Então, antes de verificar se é o elemento que eu estou procurando, eu tenho que avançar o nó. Ou seja, o nó, né, o meu nó passa a apontar para onde o campo próximo, né, para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta. Então, ele vai para o nó seguinte, o primeiro nó que tem um elemento válido. E agora sim, eu estou no nó que tem um elemento válido, então agora eu verifico. Se o campo elemento da estrutura apontada por nó for igual ao elemento que eu estou procurando, se for igual, eu sei que é esse o nó que tem um elemento. E aí eu retorno a referência do nó, né, que está sendo indicada aqui pelo meu ponteiro iterador. Eu retorno o nó. Então, retornei o nó que tem o elemento que eu estou procurando. Se não for, eu volto no loop, tá, para checar se nesse nó tem um próximo elemento, ou se não, eu volto para o início. E se tiver um próximo elemento, eu faço a mesma coisa. Eu avanço para esse próximo elemento e verifico nele se ele tem o elemento desejado. Então, reparem, galera, que nesse caso a gente tem que fazer o avanço antes da checagem. Justamente por isso, para a gente garantir que a gente está num nó válido verificando o elemento. Tá? E essa é sempre a dinâmica. Ok, galera? E aí, rodei o loop todo e não retornei nada porque eu não achei o elemento. Nesse caso, nos resta retornar null, informando que o elemento que você está procurando não está aqui na lista. Nenhum nó dessa lista tem esse elemento buscado. Então, a gente retorna null, que é uma forma da gente representar que o elemento não está presente nessa lista e por isso não existe nó que contém esse elemento. Vamos fazer um teste rápido aqui, para ver se não tem erro de sintaxe. Ok, executou direitinho, nenhum erro. E para a gente entender, graficamente como essa operação funciona, vamos olhar aí na tela e vocês vão ver que a gente tem aí um exemplo aí de uma lista com 12 nós e a gente está procurando o elemento 21. Então, o primeiro passo que a gente faz é iniciar o nó, o ponteiro nó, no mesmo lugar, ou seja, na mesma estrutura que L está apontando, ou seja, no nó cego. E aí eu verifico, eu faço a verificação. O campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente da estrutura, ele aponta para algo diferente da estrutura apontada por L? Sim, ele não aponta para a mesma estrutura apontada por L, ele aponta para outra, que é a estrutura que tem o 19.
Então, nesse caso, eu já avanço o nó. Eu já faço o avanço e aí o nó passa a apontar para o campo próximo da estrutura que ele está apontando, ou seja, para onde o campo próximo lá do nó cego está apontando, que é o que tem o 19, a estrutura que tem o 19. Então, meu nó passa a apontar para a estrutura que tem o 19. E aí eu verifico, agora sim, eu avancei o nó e verifico. O campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu estou procurando? Eu estou procurando 21. 19 não é igual a 21, então não é. Então não vou entrar nesse if, volto para o loop e pergunto: o campo próximo da estrutura apontada por nó aponta para algo diferente da estrutura apontada por lista? Sim. Ele não aponta lá para o nó que lista está apontando, ele aponta para o nó que tem o 21. E aí, nesse caso, como é diferente, eu pego e avanço, ou seja, faço que o meu nó passe a apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando. Ou seja, ele está apontando para a estrutura que tem o 19, o campo próximo da estrutura que tem o 19 está apontando para o 21, então meu nó agora passa a apontar para o nó que tem o 21. E aí, beleza, cheguei no 21, faço a verificação agora, avancei o meu nó, faço a verificação. O campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu estou procurando? 21 é igual a 21? É. Achei o elemento. E aí o que eu faço? Eu retorno o nó, a referência do nó onde está o 21, ou seja, o meu ponteiro nó, para que quem deseja possa pegar aí o nó e possa trabalhar com ele, alterar valor, enfim, depende da operação que vai ser feita. Ou só mesmo ver se o elemento existe. Então, galera, esse é o funcionamento. Reparem que, caso o elemento procurado não estivesse na lista, a gente logo constataria, depois que passasse desse if, a gente já ia verificar se o campo próximo seria diferente, ou seja, o campo próximo da estrutura apontada por nó apontaria para algo diferente do que lista aponta. E a gente verificaria que não. Nesse caso, a estrutura que tem o 21, que é para onde o nó está apontando, o campo próximo dela ela aponta para o nó inicial, o nó cial, que é o mesmo nó que lista está apontando. E aí, nesse caso, significa que a gente já chegou ao final e a gente não encontrou o elemento que a gente estava buscando. E aí, nesse caso, a gente encerra a busca, sai do loop, a condição do loop falha, e a gente retorna null, indicando o elemento não estava aqui. Ok, galera? Então essa é a nossa operação para buscar um elemento e retornar o nó desse elemento. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido todas as operações que a gente viu nessa aula sobre listas circulares simplesmente encadeadas. Pratiquem, façam esses exemplos aí no computador de vocês, para que esse conhecimento fique bem exercitado. Um grande abraço a todos e até a próxima.